Pois muito bem, amigos, boa noite a todos que já estão sintonizados conosco. Está entrando no ar mais um programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 63. Hoje, 13 de fevereiro de 2025, programa da Rádio Web Vinha de Luz, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz. O tema da noite: viver a vida na luz do Mestre Jesus. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, então, Regina, Martim, uma boa noite. Vamos, então, já em seguida, tecer argumentos, impressões, opiniões a respeito deste tema bastante interessante, viver a vida na luz do Mestre Jesus. Boa noite, Martinha. Boa noite, Paulo. Boa noite, Regina. Boa noite, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a esta rádio do nosso Núcleo de Estudos Vinha de Luz. Que tenhamos uma excelente noite com uma conversa agradável, instrutiva e edificante para todos os nossos corações. Boa noite, Martinha, Paulo, queridos ouvintes. É uma alegria estarmos aqui novamente, conectados sempre com o nosso amado Mestre Jesus, e que o programa hoje seja digno dele, né? E que a luz brilhe um pouco em nós para chegarmos nessa conexão mais forte com o amado Mestre Jesus. Muito bem, voltamos em seguidinha, vamos ouvir a nossa prece de abertura. Prece de abertura. Amado Jesus, procurando-te a luz divina no Evangelho que nos deixaste, queremos ser mais úteis. Agradecemos, Senhor, o amparo que nos dispensas e contamos com o teu auxílio para que sejamos amanhã melhores que hoje. Assim seja. Benefícios da prece. Através da prece, o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bom caminho. Através da prece, pode alimentar seu espírito, suavizar dores e angústias, consolar e fortalecer, higienizar o ambiente fluídico, reconhecer sua pequenez, buscar apoio em quem nos é superior, estabelecer contato com a espiritualidade, evitar problemas e tentações, desviar os males que atrairia por suas próprias faltas. Através da prece, nossas irradiações mentais atingem aqueles a quem nos dirigimos, captamos energias e pensamentos reconfortantes e fortalecedores, alcançamos serenidade, soluções, aceitação, forças para nos conformar, atraímos bons espíritos. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, então vamos dando início ao nosso programa e hoje temos em pauta a grata satisfação de conversar sobre o Mestre Jesus e sua presença em nosso mundo íntimo, nosso mundo pessoal. E essa conversa vai mesclando-se a nós próprios,
aos nossos anseios, aos nossos sonhos, lutas e desafios a vencer e esperar. O propósito é que o conteúdo do programa possa ofertar aos amigos ouvintes o bálsamo que porventura estejam precisando, uma vez que, assim como nós, desta série de trabalho do Centro Espírita Vinha de Luz, o nosso núcleo de estudo, todos temos sempre essa necessidade deste amparo. Então, esse é o apoio que nos muda os pensamentos, que nos alivia as angústias, esclarece a mente, muitas vezes ofuscada pelo brilho das realidades e de momentos diversos pelos quais todos passamos. Sendo assim, Regina, sabemos que muitas vezes parece difícil vencer o dia com esperança, mas também sabemos que isso é possível, não é mesmo? Paulo, é possível sim. E os dias, muitas vezes, claro que se apresentam tumultuados pelas lutas que às vezes nos fazem pensar que vamos sucumbir. No entanto, é possível. É sim possível sairmos vencedores das nossas próprias lutas. E para tanto precisamos lembrar que estamos na vinha de luz do nosso amado Mestre, um lugar privilegiado em que também há lugar para todos, para cada um de nós, porque este é o melhor lugar e o melhor tempo para vencermos todas as lutas ou ao menos parte delas. Por isso, convidamos os ouvintes para conosco neste programa conhecer um pouco mais sobre este irmão, este amigo, que em todos os instantes de nossas vidas nos traz a luz para que transitemos neste mundo de maneira mais harmoniosa, tranquila e acertada. Não nos esqueçamos, porém, de que para bebermos desta fonte fecunda e infinita, como nos disse Cáritas em sua bela prece, precisamos buscá-lo. Buscar a quem, meus amigos? Ao Mestre Jesus, que sempre será a luz do mundo, do nosso mundo também, aquele mundo íntimo. Nunca, absolutamente nunca estamos ou estaremos sozinhos. Regina, eu percebo que este assunto é um prato cheio, transbordante para a próxima palestrante aqui do grupo, não é mesmo, Martinha? Vamos lá. Falando um outro palestrante. Regina, se falarmos do Mestre Jesus é maravilhoso. Nosso coração realmente se enche de alegria. Eu aproveito esse momento para trazer então o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, no item 9, para com certeza embelezar mais ainda esta tua fala. E lá está escrito, o Kardec nos diz, aspas, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Fecha aspas. Ao lembrar Jesus, como é importante sabermos que Ele é o mestre da paz, Ele é o mestre do amor e da orientação. É lembrar que temos um modelo a imitar, a seguir. Né, Martinha? E quando a gente ouve a mensagem de Jesus, quando sentimos os seus ensinamentos, nós ficamos maravilhados. E nem sempre somos corajosos o suficiente para acompanhar esses ensinamentos, essas orientações, porque nos falta o quê? A decisão firme de fazê-lo. Às vezes a gente tem uma vontade, mas ela ainda não é aquela vontade que nos dá a decisão de agir. E nós temos que agir, né? Orientação, não é, Regina? Orientação define bem como nós batizamos o Cristo, né? Nosso guia e modelo. Eu pensei também, Regina, que tu falou dessa vontade que ainda não é uma vontade, porque aí a vontade vem com o esforço. Eu tenho muita vontade, mas eu preciso ter o esforço. Então, Regina, eu penso que nós devemos ter esta certeza, então, que Ele, o Mestre Jesus, Ele continua a nos esperar, mesmo com toda essa nossa lentidão. Ele é a semelhança de um professor que estimula o seu aluno nos estudos para que alcance
a almejada recompensa, que é a passagem de uma série para outra. Jesus é o mestre de todos nós, é o mestre do mundo, que realmente nos estimula a lutar, a trabalhar pelo aprimoramento, até que um dia cheguemos ao Porto Seguro. Esse Porto Seguro é a nossa elevação. Isso mesmo, Martinha. A vida na atual conjuntura terrena não poderá ser de outra forma que não esta que se apresenta para cada um de nós. Ou seja, aprender a superar, aprender a amar, aprender a servir e aprender a ser luz nós mesmos hoje mesmo. Não é isso, Regina? Enquanto esse aprendizado não se dá integralmente, devemos manter em mente o objetivo, então, que estamos pleiteando, esse objetivo a ser alcançado. Não devemos nos distrair, mas manter o desejo, então, sincero e puro de chegarmos até o Mestre. É por isso, então, Regina, que muitas vezes nós ainda temos dificuldades. Ah, verdade. E por mais difícil, né, Martinha, que possa parecer a vida, por mais que ainda tenhamos dificuldades, sentimentos a conquistar, lutas a vencer, por mais difícil que pareçam essas circunstâncias, né, contrárias às vezes, temos que trabalhar os nossos próprios sentimentos e jamais cair em desânimo ou nos entregarmos à ociosidade. Então, uma das características de Jesus era justamente essa perenidade, né? Como você há pouco, num dos estudos do nosso núcleo, estava dizendo como é bonito, né? Jesus veio até nós, transitou entre os homens, mas ele continua aqui porque a mensagem é perene, ela não termina, ela não cessa, né? Então, assim Jesus espera o nosso despertar. E ele é muito paciente, viu, meninas? Porque para que a gente combata este bom combate, nós precisamos de bastante energia, de bastante vontade, né? E precisamos igualmente nos educar para compreender todas as lições que o Mestre deixou. Então eu convido a nós todos a aceitarmos o Evangelho. O Evangelho é um abençoado roteiro de aperfeiçoamento para as nossas vidas, sem nos esquecermos de bem representá-lo por toda parte onde transitarmos. Somos embaixadores do Cristo, onde estivermos, e essa luz, a luz do Cristo, é o clarão que nos apresenta limpidamente o futuro de todos os homens. É uma responsabilidade, hein? Sermos enorme. Embaixadores do guia. Sendo Jesus a luz do mundo, do nosso mundo íntimo, precisamos então buscá-lo permanentemente, a cada passo dado, a cada pensamento e em cada intenção e ato que cometermos. E como podemos acompanhá-lo tão cuidadosamente? Um desses acompanhamentos que podemos fazer é a prece. Para acompanhar Jesus através da prece, porque ela é um dos instrumentos e um dos melhores caminhos que temos. Ela pode sim nos conectar ao Divino Mestre, aliviando então as nossas ânsias, aclarando os nossos pensamentos, muitas vezes confusos e tristes, ou em desespero, diante então dessas dificuldades e das tribulações pelas quais todos nós passamos em nossas vidas. Regina, quem não teve seus dias de prantos, de dores profundas, de agonia? Então, ouvinte amigo, vamos começar agora por uma prece, como disse a Regina, buscar no íntimo de cada um grito mesmo, um grito de socorro, de ajuda, e o amparo com certeza virá. O Mestre nos deixou a oração dominical, que é o Pai Nosso, como um lembrete e referência de que podemos buscar este amparo e este fortalecimento a qualquer momento do nosso dia, a qualquer momento das nossas vidas, e que depende apenas de nós, e não do outro ou do mundo, mas somente de nós. Essa centelha divina, ela está em cada um. Tem que ser despertada. E esta ajuda, Martinha, está no meu mundo, no seu mundo, né? No nosso mundo interior.
E é a luz do Mestre que está pronta para brilhar dentro dos nossos mundos, desde que nós façamos então o movimento, aquele movimento inicial de buscar dentro de nós e esse interruptor e acender esta luz. E Martinha, eu vou dizer que a prece então ela é um bálsamo, que nós todos já conhecemos, mas temos também que buscar o nosso aperfeiçoamento, não é mesmo? É isso aí, Regina. Comecemos pela prece, então, meus amigos. É um caminho excelente. Regina, essa busca, ela é urgente e nós precisamos... É inevitável. Inevitável. Né? Precisamos começar logo também. Falando de aperfeiçoamento, então, nós temos que pensar que através deste aperfeiçoamento traremos claridades diante de tudo o que nos acontece. É certo. Essa luz ao qual nós tanto repetimos fará com que compreendamos a grandeza da vida e o quanto somos privilegiados, sendo possuidores de muitos atributos a serem desenvolvidos. Além de tantas qualidades, pensemos de toda ordem a serem descobertas dentro de nós. Porque as temos, carregamos todas essas potências, esses valores, essas qualidades, mas nós precisamos conhecer, nós precisamos buscar, descobrir, por estarem ainda ocultas a nós mesmos. Fizemos algumas escolhas equivocadas porque achamos não sermos capazes, mas nós temos todas as capacidades aí latentes em nós. Sempre que a gente faz alguma escolha que não é a certa, é invariável, né? Fica sempre uma certa insatisfação, uma vírgula, uma reticência, né? E às vezes a gente não se dá conta, mas lá na frente, quando a gente se depara com uma situação parecida em que a gente percebe, poxa, agi bem hoje, mas volta então a lembrança. Lá atrás eu não agi corretamente, eu devia ter feito um pouco melhor, devia ter agido de outra maneira. Ou seja, por mais que a gente erre, lá no fundo, a palavra certa, a ação correta está lá instalada. É como você diz, né? Possivelmente ou não estamos atentos, ou não estamos suficientemente desenvolvidos, ou não temos essa capacidade, essa percepção, ou estamos realmente flutuando, passeando na vida, né? E as coisas vão acontecendo. Eu diria que quando você hoje acerta e olha para trás e enxerga que lá você não fez tão bem quanto poderia. Isso acontece frequentemente. Essa é o momento que a gente para avaliar como nós já melhoramos, como nós estamos caminhando e nos aperfeiçoando. Então, claro que ainda temos muito que trilhar e muito que nos aperfeiçoar, mas já é um começo, né, Martinha? Eu poderia dizer que reconhecimento e resignação são tão importantes, né? Porque reconhecer, então, eu sou imperfeito, então quer dizer que eu tenho que fazer a mudança. E também eu trago essa necessidade da resignação, então, porque a resignação é aquele momento em que as descobertas ocorrem e nos levam, então, aos conhecimentos mais profundos de perceber que erramos, temos que ter o auto-perdão, mas resignação, né? A resignação é isso, né? Para o nosso melhor entendimento, então. Não adianta a gente ter a constatação de que errou e nos pregarmos à cruz. Não, esse autoflagelo não vai resolver nada. Não é isso? Porque o autoentendimento me faz ter essa visão clara, e aí nós teremos essa claridade diante de tudo, nós vamos compreender a grandeza da vida, vamos amar a vida, vamos vibrar esse sentimento. E aí eu gostei muito quando falou, Paulo, esse eco, essa consciência, né, que nós já sabemos que grita em nós, porque aí não precisa ninguém vir te dizer. As pessoas, enfim, não precisam, o mundo não precisa, porque é o teu mundo que está se regenerando, se reorganizando. Nós somos o nosso próprio juiz, né? E então eu convido os amigos a meditarmos então sobre a importância da vida em qualquer domínio ou em qualquer situação em que estejamos. Lembremos também que Deus sabe que somos falíveis ainda.
como diria o Jonelis, ainda somos falíveis, não é mesmo? Mas vamos melhorar isso. Eu poderia, então, trazer também uma contribuição, né, Regina? A providência divina não pode falir. Sendo assim, quando falhamos nessa transitoriedade das nossas vidas, devemos nos esforçar a fim de que os nossos corações triunfem. Por quê? Porque o amor do nosso Pai não nos criaria se não tivéssemos necessidade de nós. O Pai precisa de nós como nós precisamos dele. Então, Ele não vai fazer com que nós não prosperemos. Ele nos dá as oportunidades. O amor faz exatamente essa ligação entre nós e o Pai, né? Precisamos todos de todos. E isso é uma coisa muito importante. Tão importante que eu vou fazer uma pausa para a gente respirar, refletir e já voltamos em seguida com o segundo bloco. Como orar? Conversando com Deus com humildade e simplicidade, sem cobranças ou negociatas e sem ressentimentos. Não há necessidade de local ou horário marcado, posturas, fórmulas ou rituais. Não precisamos de forma rebuscada, mas sim de maneira clara. Cada palavra deve revelar uma ideia. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Aprendemos a pedir e esperar passivamente pela resposta. Pedir e não perseverar é esperar por milagre. Deus não faz milagres. A prece fervorosa favorece a consecução dos objetivos almejados, a fé que transporta montanhas. A simples repetição de palavras sem sentimento não tem eficácia. Nos diz a benfeitora espiritual Joana de Ângeles. Como não se vive sem pensar, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando novo costume no campo mental, até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Ajuda-te que o céu te ajudará. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, Martinha, dá uma esclarecida nesta tua última frase de que, assim como nós precisamos do Pai, o Pai precisa de nós. Explica melhor um pouquinho isso pra gente. Como que você entende isso? A mensagem da Regina agora, quando ela finaliza falando ajuda-te que o céu te ajudará, já é uma inspiração para os nossos corações. O amor, nós falamos que o amor do nosso Pai é o que nos trouxe para esta terra. Então, o amor, ele sempre vai vibrar essa necessidade de nós nos interligarmos um com os outros. O amor produz frutos. Produz frutos. Então, eu entendo que o nosso Pai precisa de nós, porque Ele precisa que nós estejamos conectados um ao outro, e estando conectados a Ele, essa necessidade no sentido de nos amarmos todos. Então, o Pai precisa que cada vez mais nós vibremos o amor, nós alcancemos essa plenitude. Precisar no sentido de esperar isso de nós. É uma construção, uma conexão. Eu estava tendo aqui uma elucubração um pouco hilariante, imaginando que Deus, lá em cima, na sua perfeição absoluta, Ele em algum momento estivesse entediado e pensou, vou criar umas criaturinhas com uma gota de consciência, com uma gota de percepção, de sensibilidade, de amor, né? E vou colocar elas ali naquele planeta e vou me ocupar delas para ter algo com que me entreter para trabalhar. E neste meio tempo ele percebe que aquelas criaturinhas, no decorrer do tempo, começam a evoluir. Eu acho que isso
dá para Deus uma grande satisfação, viu, Martinha? Ele está vendo as suas criaturas, as suas criações se desenvolverem, não é? A alegria do nosso Pai, com certeza, é enorme à medida que nós vencemos cada etapa e conseguimos compreender essa providência divina que Ele oferece para todos nós. E a nossa vida, então, essa oportunidade de estarmos aqui, com essas lutas todas, é uma necessidade e uma alegria. Não só para Ele, então para nós também, né? Pois bem, então, batemos o martelo. Nós somos, finalmente, muito importantes para nós mesmos, para nosso Pai. E é importante lembrarmos disso com frequência. E, Martinha, Regina, precisamos então da compreensão dos acontecimentos, de tudo que nos acompanha, nos ocorre, para nos moldar a eles, para, de alguma forma, passarmos a viver melhor, para despertarmos para esta luz que todos trazemos no íntimo, como já sabemos, e, consequentemente, para sermos mais felizes. Seria esse, então, o mapa da mina? Sim, Paulo. Esse é o mapa para a nossa mina interior, meus amigos. Paulo falou tudo. Riquíssima e tão pouco conhecida, podemos dizer, porque essa referência de tão pouco conhecida é porque somos crianças ainda, engatinhando nesse aprendizado dessa descoberta maravilhosa. Tantas vezes inconscientes. É verdade. Infelizmente, tantas vezes, como tu disseste, né, Paulo, né, nós aí numa existência a esmo, passeando, despreocupados. Então precisamos do conhecimento que nos leve às descobertas. As descobertas de conhecer para entender, então para desenvolver, né, esse aperfeiçoamento. E está através de um conhecimento que se amadurece e vai para uma condição moral, uma condição intelectual e uma condição espiritual. Só uma coisa rapidinha que me ocorreu. Sem um mapa, quando nós estamos transitando por um local desconhecido, corremos o risco de ficarmos dando voltas, né, sem irmos do ponto A para o ponto B. Então, o melhor instrumento que nós temos para nos deslocarmos de A para B, ou seja, do primitivismo ou da ignorância para a luz, para o conhecimento, é termos em mão o mapa. É que sem o mapa a gente se perde nas esquinas da vida. A gente fica passeando, se perde nas esquinas, fica dando volta na quadra, não é isso? Parado também. Perde tempo, Perdemos tempo. Então, se pensarmos em tudo que nós estamos agora confabulando, trazendo, baseado então no Evangelho do Mestre Jesus, se reunirmos todas essas condições, estaremos às portas da felicidade, porque nós todos buscamos a felicidade e é possível senti-la, tê-la na nossa vida, se soubermos então conhecer um pouco mais e buscar esta mina interior tão riquíssima. Muito bem, falemos então desse aperfeiçoamento, mas antes de entrarmos nesse assunto, a gente pede aos amigos ouvintes para que façamos juntos então uma reflexão mais profunda, analisando cada um o seu mundo íntimo e lá chegando tentemos um pouco apalpar a verdadeira felicidade. É por aí, Regina, é por aí. Esse convite que você faz é muito importante, porque a nossa felicidade terrena é tão somente meramente relativa, porque felicidade completa só é compartilhada pelos espíritos perfeitos, os ditos espíritos puros, dos quais ainda estamos meio distantes, não é mesmo? Eu diria, Paulo, que o aperfeiçoamento de que falamos é uma condição essencial para que cogitemos um dia, então, alcançar a felicidade dos bons espíritos, que é plena e consiste em conhecermos todas as coisas. Então, não sentirmos ódios, nem inveja, nem ciúme, nem qualquer ambição ou qualquer das paixões que trazem tanto sofrimento para o homem. É difícil a gente deixar de sofrer, né? Porque a gente está muito apegado a tudo isso que você colocou aí, é ódio, ciúme, inveja, ambição. E o amor, afinal, que une os bons espíritos, é para eles fonte de suprema felicidade, pois, muito diferente de nós, eles não experimentam estas necessidades, nem estes sofrimentos, nem as angústias que nós aqui experimentamos na vida material. Pois é, Paulo, Martinha e amigos, como é bom já termos esta compreensão, hein? Para que a cada dia a gente possa seguir
aperfeiçoando então o quê? Nós mesmos, a nossa vida, sem esquecermos que ao homem é possível obter então uma felicidade relativa aqui na Terra. Eu vou fazer assim a pergunta. Eu estou escutando daqui uma pergunta, acho que é lá dos nossos ouvintes. Como obter então essa felicidade relativa? Então vou responder, gente, que ao praticarmos a lei de Deus, ou seja, exercitarmos o amor e a caridade para com o próximo, teremos então essa felicidade relativa, uma vez que a verdadeira felicidade é a paz no coração, ou seja, a consciência tranquila, então, de que cumprimos o nosso dever. E alguns de nós acabou já descobrindo esse mapa que a Martinha citou aí, e chegou lá na mina. Já descobriram a verdadeira fortuna, que não está no poder, nem na riqueza, nem mesmo na juventude florida. Pois é, Martinha, não, Regina, essas condições todas, embora muito importantes e apreciadas, né, por nós na vida terrena, material, elas não são condições plenamente eficazes, né, para que a gente conquiste a felicidade. Pois é, porque como podemos constatar, mesmo quando temos tudo isso ao nosso dispor, muitas vezes acabamos ou estamos insatisfeitos, tristes, desorientados, reclamando, que é uma coisa que a gente faz bastante ainda, né? Por estarmos então o quê? Sujeitos a tantos e inesperados sofrimentos e lutas diárias, né? Eu já dei um passo importante, viu? Eu continuo sendo muito reclamão, mas agora eu já tenho consciência disso. Então, já tendo consciência, é um passo para eu começar a querer mudar, né, o disco. Lembram que nós fizemos um Semeando com Jesus, onde nós falávamos sobre isso? O que começa a me incomodar. Exatamente. É muito importante. Primeiro a gente começa a constatar. Isso. Mas eu estou reclamando demais, de novo. Aquela pessoa está de novo dizendo que eu sou reclamão, que eu reclamo de tudo. Tá? Aí você já não oferece resistência, você começa a constatar que realmente você é. Observa, Paulo, que aí quando a gente chega, tem essa consciência... Esse insight. Não é o outro. Fica tão gritante que tu te incomoda contigo. Não é o outro. Sim. Sabe, assim, porque uma vez que aquilo começa a se tornar repetitivo, toda a vida a pessoa chega para ti e diz, poxa, você está reclamando de novo, olha o lado bom, olha o que tal situação ocasionou para você. E a pessoa está sempre, né, reclamando, chega um ponto que ela... Aquele que chama a atenção do outro e diz, você está reclamando de novo, ele cansa e para de constatar e de demonstrar isso. Eu acho que é nesse momento a virada de chave do outro que ele mesmo começa a ouvir a própria voz e começa a ver, puxa, mas eu tô meio chatinho, né? Nós já sabemos que a espiritualidade aproveita tudo. Então os reclamões que estão na nossa vida também são para nos ensinar. Mas vocês não olhem para mim, tá? Então, meus amigos, vocês trouxeram uma pincelada do que seja esse necessário aperfeiçoamento citado, que nós falamos, então, citando unicamente a felicidade. Então, eu volto, então, no tópico trazido pelo Paulo lá atrás sobre o aperfeiçoamento. Por que eu falo que vamos trazer um pouquinho? Porque à medida que nós vamos compreendendo essas nuances da vida, com suas mesclas de felicidade relativa, já nos mostra que, mesmo ainda em nossa condição de espíritos imperfeitos, somos seres abençoados, tendo nossas oportunidades de então podermos superar as nossas deficiências, nossas cegueiras e as nossas limitações. Nós trazemos essas capacidades de superação. Trazemos. Esse despertar, então, ele vai depender primeiramente de nós mesmos, de nossa disposição e vontade. Além de uma dose muito generosa. Bota generosa nisso, Martinho. De esforço e de trabalho. É importante. Então, nos perguntemos, aperfeiçoamento, por quê? Se eu já sei, se esse progresso depende apenas de mim, aperfeiçoamento, para quê?
Martinha, permita-me, então, para entendermos ainda um pouco mais sobre essa necessidade de nos aperfeiçoarmos, vamos dar uma passadinha bem rapidinho lá pelo livro O Despertar do Espírito, que foi psicografado pelo querido Divaldo Franco, pelo espírito da benfeitora Joana de Ângeles, e que nós temos lá uma bela frase que nos ajudará a refletir um pouco mais. Diz a Joana, aspas, através do olho mental penetrante, consegue-se a introspecção saudável, ou seja, uma reflexão que a pessoa faz sobre o que ocorre lá no seu íntimo e sobre as suas experiências. Então, essa introspecção saudável, direcionada para as ocorrências psicológicas, desse modo, adquirindo-se um conhecimento consciente. Muito bem, ou seja, para atingirmos então a perfeição, o nosso aperfeiçoamento como espírito que somos, precisamos passar por alguns processos intermediários, assim como ocorre em toda e qualquer área do conhecimento humano. Neste caso, o conhecimento de nós mesmos é sempre mais complicado. Por isso, essa introspecção, citada por Joana de Ângeles, essa busca, essa investigação acerca de quem somos realmente é crucial, é essencial. E conforme a citação da Regina acima, é disso que estamos falando hoje aqui, não é, Martinha? Isso aí mesmo, Paulo. Essa citação de vocês é como se fizéssemos uma viagem ao desconhecido, na direção do nosso subconsciente. É um desafio que a filosofia espírita nos convoca a fim de que compreendamos qual é o significado real da encarnação e da evolução. Evoluímos, já sabemos, etapa a etapa, porque em cada retorno à matéria, nós então retornando a esta matéria, o homem adquire novos conhecimentos que se somam aos anteriores, para, então, a partir de um determinado momento, compreender o significado e a razão da existência, que foi a linda frase que a Regina trouxe aí para nós. Certamente que o momento culminante para o espírito se revela quando inicia o autoconhecimento. É quando se dá o primeiro passo em direção ao processo de aperfeiçoamento, então. Compreender é uma conquista que envolve saber, que se desenvolve na busca da consciência, da realidade que nos envolve. Muito bem, Martinha, veja só que é uma busca, é um estudo bastante aprofundado para dentro de nós mesmos, procurarmos compreender, procurarmos identificar nossas falhas, procurarmos o aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento deve ocorrer no dia a dia, né? Nós vamos fazer mais uma rápida pausa e voltamos para o terceiro bloco, fazendo uma triagem de quais seriam essas necessidades de busca e aperfeiçoamento. Já voltamos. Eficácia da prece. Algumas pessoas contestam a eficácia da prece por considerar que Deus conhece todas as nossas necessidades, além de que tudo se encadeia de acordo com as leis que regem o universo. Nossas preces não mudariam os desígnios de Deus. Sem dúvida, existem leis que regulam o funcionamento do universo, mas daí acreditar que tudo esteja sujeito à fatalidade vai uma grande distância. Existem acontecimentos que, sem fugir às leis, podem modificar o resultado dos fatos, permitindo que Deus atue, mas nem todos os pedidos são atendidos, pois a providência sabe o que melhor nos convém. Como um pai zeloso e prudente, sabe o que é melhor e o que é prejudicial ao seu filho, independentemente dos pedidos deste. Devemos fazer a prece com confiança, e Deus nos concederá coragem, confiança e resignação.
conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, amigos, conversávamos então a respeito de como buscar esse aperfeiçoamento no dia a dia. E temos alguns caminhos, alguns roteiros. Por exemplo, buscarmos entender a vida, ou compreendermos as leis de Deus, recebendo ainda o amor de Jesus, seguindo seus ensinamentos. Discernirmos sempre, estarmos bem atentos entre discernir o bem e o mal. Refazer os nossos próprios passos quando nos dermos conta que falhamos aqui e ali, tropeçamos em algumas decisões, etc. Buscarmos também a ajuda do outro e ajudá-lo, porque, afinal de contas, estamos aqui para esse congraçamento, essa fraternidade, né? Esta irmandade. E, finalmente, para resumir, mas não para esgotar as necessidades de aperfeiçoamento e trabalho, trabalharmos de várias formas para que o aperfeiçoamento nos liberte para compreendermos e amarmos a vida. Resumindo, toda a libertação da ignorância ou dos equívocos que nos arrastam para as depressões, as angústias, as dificuldades de relacionamento e tantas outras aflições que carregamos, podem ser todos amenizados diariamente se a gente estiver atento e seguindo algumas receitinhas básicas, não é mesmo? Eu diria que tudo que você citou aí é a receita. Um não independe do outro, um está interligado ao outro. Todos eles são necessários, né, para que consigamos nos aperfeiçoar, então, pouco a pouco. Porque hoje já sabemos que a distinção de escolhas e interesses libertadores entre os indivíduos ocorre, então, de forma paulatina e se dará de experiência em experiência, de existência em existência, onde tais vivências práticas estabelecerão uma rede, então, de conhecimentos que nos levará para o trabalho do desenvolvimento intelectivo e moral. E isso acontece porque, ao nos aprimorarmos, como espíritos que somos, percebemos cada vez mais as sugestões de uma existência mais valorosa, saudável e acima das circunstâncias externas que às vezes não podemos controlar. Mas, quero frisar novamente, nós, espíritos imortais, passamos a compreender o mundo em que vivemos e como devemos nos conduzir, a fim de que sofrimentos, traumas, ansiedades e decepções sejam minorados. Então eu friso, gente, para que eu mesma não esqueça desse pequeno grande detalhe. Somos encarnados ou desencarnados, mas somos todos espíritos. Espíritos imortais criados pelo nosso Pai. Sabe, Regina, então quando nós temos essa percepção, que é muito importante, e agindo sobre as luzes de uma consciência cristalina, o indivíduo caminhará mais rapidamente para esta libertação de sua ignorância. Porque quando tu diz eu não posso esquecer, nós não podemos, é nesse sentido, a ignorância no sentido de não estar... De desconhecer. De não ter esse conhecimento claro, né, do caminho. E eu gostei muito também quando tu fala que a vivência se dará pelas práticas estabelecidas. Então, esse meu despertar, essa minha libertação de uma ignorância, sempre acontecerá, a minha percepção se aguçará, a minha consciência ficará cristalina à medida que eu aceitar as práticas estabelecidas para esta minha vida de espírito encarnado. Isso mesmo, Martim e Regina. São importantes essas reflexões, né? Dado justamente a essa nossa condição de espíritos imperfeitos, em processo de evolução, de aperfeiçoamento. Melhor ainda se nós pudermos mesclar estes aperfeiçoamentos, essa jornada de aperfeiçoamento com alguma felicidade relativa aqui no plano terreno. E sobre o assunto em pauta, eu vou dar uma passadinha nas páginas do livro dos Espíritos, onde encontramos valiosas informações sobre o que estamos conversando aqui hoje.
Diz lá na questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? É uma pergunta. E os espíritos então respondem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, exatamente o que você falava. É justamente pela ignorância que precisamos de todo esse trabalho e este passo a passo, a miudinho, né? Para conseguirmos driblar essa ignorância e acender algumas luzes, né, que nos orientem, não é isso, Regina? É isso, Paulo. Estamos numa grande escola, estamos aí. Como disse a Martinha, Jesus é o nosso professor, nosso mestre, nosso guia, e nós estamos aí, paulatinamente, passando de série em série, conforme vamos nos aprimorando, né, Martinha? É isso, meus amigos. Nós podemos trazer dessa fala ali também da questão 120 do Paulo, dois ensinamentos bem interessantes e profundos. Que Deus não nos fez maus, mas simples e ignorantes. Aqui também fica esse convite para aqueles que querem entender mais o que essa citação da questão 120 remete. Não sermos maus, mas estarmos na condição lá do início de simples ignorantes. É o estudo da doutrina dos espíritos, o Evangelho do Mestre que nos traz esse clareamento. E a segunda, então, o segundo ensinamento aqui que nós poderíamos extrair, que para nos melhorarmos, será sempre necessário promovermos em nós mudanças urgentes, mudanças de pensamentos, mudanças de ações. Essas mudanças, então, elas acontecem através de muita vontade, como nós já falamos anteriormente, e de muito trabalho. E ver que essa nossa condição terrena causa certas contradições, né? Nós precisamos evoluir muito intelectualmente, culturalmente, para chegarmos à conclusão que somos ignorantes, que sabemos pouco. Quanto mais sabemos que pouco sabemos. Podemos dizer que sejam bem-aventurados aqueles que já compreendem, então, a vida e fazem movimentos de mudanças, e que esforçam-se para superar a ignorância através do quê? Da instrução, do conhecimento, do estudo, do trabalho. Aliás, é através do trabalho em todos os âmbitos das nossas vidas que conseguiremos atingir um grau razoável de aperfeiçoamento, aquela perfeição relativa possível aqui enquanto estamos encarnados neste plano existencial terreno. Vejamos alguns exemplos onde, através do trabalho, nós podemos, então, melhorar as nossas vidas. Quando você fala de trabalho, você está, nem subrepticiamente, mas praticamente falando de dever, de deveres. E quando a gente fala de deveres para alguém, parece que a gente está cometendo um sacrilégio, um crime, né? As pessoas, dever? Que dever? O que eu devo? E, no entanto, devemos muito, né? Para nós mesmos, primeiramente, e para os outros. E esse dever é justamente esse trabalho, não é, Martinha? Sabe, Paulo, quando a Regina fala de que esses que já são bem-aventurados, aí, porque já começam a compreender um pouco a vida, aí me ocorreu. Não quer dizer que esses bem-aventurados estejam vivendo as mil maravilhas sem as suas dificuldades, sem as suas lutas, sem as suas aflições. Mas eles já são bem-aventurados, aí eu pensei, sabe, Regina? Porque eles já estão superando a ignorância e aceitando as vicissitudes da vida. E nessa vicissitude dessas dificuldades e aceitando, eles já começam a se reconhecer e já sabem que estão aqui para se aperfeiçoar. E aí começam a trabalhar. E quando a gente diz para que a gente melhore e que a ignorância, então, ela seja afastada através desse conhecimento, é bom a gente frisar que a ignorância é aquilo que eu desconheço. Isso. Né? Porque, na verdade, às vezes, nos tempos atuais, a gente, quando fala você é um ignorante, a pessoa se ofende, né? Mas você não está ofendendo a pessoa dizendo que ela é um ignorante, chamando ela de um palavrão, alguma coisa nesse sentido, mas sim que ela ignora, ela desconhece, ou porque ela vem passeando pela vida e não sentiu necessidade de se aprofundar, né? Estudar mais, entender o porquê de determinadas coisas que acontecem na vida dela. Eu, premeditadamente, certa feita, me dirigi a alguém informando que ele era medíocre, ignorante.
Não fui nada bem interpretado. Pois e é. aí eu expliquei, medíocre, porque o senhor é uma pessoa de inteligência, entendimento, capacidade mediana. O senhor não é ignorante no sentido de, entre desconhecer, aspas, né? burro, né? E também não é nenhum ser brilhante. É como a média das pessoas, não é? Medíocre. E ignorante porque ignora certas coisas. E são palavras que estão ali no dicionário, mas como foram distorcidas, não é? Pois é. Então vamos voltar aos exemplos que, através do trabalho, nós vamos conseguir melhorar as nossas vidas, né? Com boa vontade, então, podemos sair da tristeza. Como? Através do trabalho de consolação. Feliz daquele que, ao se ver na angústia, busca então o quê? O trabalho e a paciência. Quando estamos assolados pelo tédio, meus amigos, temos a chance de superá-lo através da abnegação e do trabalho. O trabalho em tudo. O trabalho está nas nossas vidas, né? Diariamente, qualquer coisa que nós fizermos é trabalho, qualquer pensamento, qualquer atitude. Então, se nós formos ou se nós nos sentimos então ofendidos, como você citou o teu exemplo, busquemos o quê? O trabalho e o esquecimento, porque a calúnia não fará morada em nossos corações, desde que busquemos incansavelmente o perdão e o trabalho. E os obstáculos, as dificuldades que estão frequentemente nos assediando, o que vamos fazer com elas? Se elas nos incomodam, mas elas são necessárias, porque uma vez que elas nos incomodam, nós vamos começar a valorizar os dias tranquilos, porque a gente precisa, né, ter esse parâmetro ainda aqui neste planeta de provas e expiações, ainda precisamos. Para sabermos o que é a felicidade, precisamos da tristeza. Então, quando a gente supera essas incomodações, então se dará com o trabalho a diligência, Martinha. Muito bonita a tua fala, Regina. Por isso é importante que cada escolha feita, ela seja no silêncio dos nossos pensamentos e das nossas ações, mais discretas possíveis. Porque que possamos estar moldando, então, passo a passo, o nosso caminho espiritual. Porque o Espiritismo, né, Martinha, nos ensina que é na simplicidade das nossas atitudes que essa evolução se manifestará. E a força de vencer se fará, então, o quê? Luz no nosso mundo. Regina, em toda a dificuldade, como tu fizeste agora um bom esclarecimento para todos nós, que se expresse como sendo o mal, o remédio será sempre a atitude certa com apoio no serviço. Essa compreensão, então, de que o mal se apresenta para as nossas vidas de alguma forma, mas que nós possamos ter esse despertar para entender que ele será salutar, desde que eu o transforme, que eu pegue as minhas mãos, o meu cérebro, a minha capacidade e transforme nesse trabalho necessário para a mudança. Precisamos agrupar neste mesmo pensamento e na fala da Regina os bons sentimentos, então. E esses sentimentos, eles vêm do nosso Mestre Jesus, nos seus ensinamentos todos, e ele falava de uma paz que nós podemos angariar a qualquer momento, de uma confiança que nós sabemos que o seu Evangelho oferece. Nós temos aí a gentileza expressa em tantas passagens do Mestre Jesus, como ontem nós estávamos estudando, iniciamos o Evangelho Rede Vivo e lá falava da gentileza do Mestre Jesus. A renovação, então, fundamental. A disciplina para podermos conseguir esse trabalho com afinco e louvor, chegarmos então, e a esperança. Para que tenhamos morada e nesses lugares, nesses momentos, mas que eles façam morada nas nossas vidas. Porque esses sentimentos, eles também carecem de atenção, cuidados e trabalho constante. Então o trabalho ele está aí, circulando. Agora você vê, Martinha, você fala de paz, confiança, gentileza, renovação, disciplina, esperança, trabalho. Na verdade, são todas ferramentas que nós trazemos, né?
eu diria, no nosso alforje existencial, estão lá. E isto não se cria do nada. Quando você, então, vai sacar da tua capacidade de resolver as coisas em paz, ou resolver com confiança, ser gentil, renovar um pensamento, se disciplinar, ter esperança, são todas ferramentas que você dispõe, mas que muitas vezes estão esquecidas lá num canto, no fundo. Né? É porque Jesus tinha sentimentos e nós ainda temos emoções, e as emoções, elas têm que se transformar em sentimentos. Porque uma vez que elas se transformarem em sentimentos, nós teremos aquelas atitudes que o Mestre sempre teve em todas as ocasiões que estão citadas no Evangelho. E veja que mesmo tendo essas emoções, já temos um ferramental bem efetivo para trabalharmos e darmos alguns bons passos. Sim, mas nós temos que doutrinar essas emoções, porque elas são muito sutis. Assim, o ódio é o oposto do amor. Elas são instáveis, elas estão ali. São instáveis, né? Eventualmente a gente é gentil, do outro lado a gente está dando uma patada em alguém. Num momento a gente é disciplinado, no outro a gente é completamente irresponsável. E por assim vai. Nós oscilamos muito. Isso. Oscilamos. E a Regina falou anteriormente que a Terra é a nossa grande escola. Então, essa escola traz nessa grade curricular gigante, todos esses sentimentos para serem desenvolvidos e nos tirar da ignorância, então. E pela bênção do trabalho, a repetição do trabalho, que fique gravado nas nossas consciências, nesta grande escola, podemos substituir ou amenizar estes pensamentos e os assuntos amargos que nos perturbam, como também podemos nos desacomodar, então, servindo ao próximo e enriquecendo nossas vidas de luz. É porque podemos ser luz, Martinha, em nós e para o outro. Podemos nos expandir, nos iluminar, porque temos muitos irmãos da luz a fazer isso por nós. Cristo já disse, né? Vós sois luz, brilhe a vossa luz. Então que nós estendamos as nossas mãos como se estivéssemos numa escada, um puxando o outro, né? Que possamos hoje, Regina, ainda hoje, ser o esteio, então, para alguém que ainda não compreendeu o verdadeiro motivo de estarmos aqui. Porque é um passo importante para auxiliar. E no momento em que eu ainda não compreendi o motivo de estar aqui, o real valor da vida, eu fico nessa senda acomodada e triste muitas vezes. Podemos fazer a diferença em um coração flagelado e triste. Então que possamos ser esta luz que o Mestre Jesus quer e que o ensino da doutrina e do seu Evangelho oferece a cada um dos nossos corações. Muito bem, meninas, Martinha, Regina, trabalho e muito trabalho no bem. É disso que nós vamos falar agora no quarto e último bloco do programa. Voltamos em seguidinha. Finalidade da prece. Através da prece podemos pedir, louvar ou agradecer. Podemos orar por nós ou pelos outros, pelos encarnados ou pelos desencarnados. Tudo ocorre de acordo com a vontade de Deus. Se oramos aos bons espíritos, eles servirão de intermediários à vontade de Deus. A energia da ligação entre aquele que ora e aquele que recebe o conteúdo da oração está de acordo com a energia do pensamento e da vontade daquele que ora. Conversando sobre o Espiritismo. E vamos nós conversar porque tem bastante assunto e estamos no último bloco. Vamos tentar fechar o programa, não é isso? Martim, então, trabalho e muito trabalhando bem. Eu vou trazer aqui uma passagem interessante para enfatizar os nossos estudos. Está no livro O Porquê da Vida, do Leon Denis, no capítulo 5.
vidas sucessivas. E lá ele nos diz: como tínhamos dito, o homem deve antes de tudo aprender a se conhecer, a fim de clarear seu porvir. Parece Sócrates falando, né? Para caminhar com passo firme, precisa saber para onde vai. É conformando seus atos com as leis superiores que o homem trabalhará eficazmente para a própria melhoria do meio social. Podemos ver que Denis nos diz como é importante discernir essas leis, determinar os deveres que elas impõem aos nossos corações, para então prever as consequências das nossas ações. Exatamente isso. E ele continua: o dia em que estiver compenetrado da grandeza de sua função, o ser humano poderá melhor se desapegar daquilo que o diminui e rebaixa. Poderá se governar com sabedoria, preparar por seus esforços a união fecunda dos homens em uma grande família de irmãos, Regina. Pois bem, amigos, o amor do nosso Pai é infinito. Nos oferece o tempo para que possamos nos descobrir e aprender, nos aperfeiçoar, nos libertar do quê? Das amarras, às quais nos prendemos voluntariamente, hein? Tantas vezes. E convido aos amigos que estão nos escutando que reflitam conosco neste iluminado argumento do Espírito Emmanuel sobre o tempo e que está lá no livro Recanto de Paz, psicografia do Chico Xavier. Meditemos que sempre haverá um caminho de luz para percorrermos, se assim quisermos. Vamos a Emmanuel. Tempo. Alguém te prejudica? Entrega o assunto ao tempo. O orgulho te humilhou? Deixa a resposta ao tempo. De provações que sofras, aguarda a voz do tempo. Recordações amargas? Confia tudo ao tempo. Olha o mundo em que vives, o tempo tudo acerta. Serve, não percas tempo. Todo tempo é tempo de Deus. Temos que gravar isso aqui para palavras de luz. Muito lindo, Regina. Devemos parar para pensar, então, como estão as nossas ações cotidianas, refletir sobre a nossa jornada espiritual. Lembrando sempre que somos nós, na nossa jornada, então, espiritual, entre os dois mundos, que devemos e que deveremos fazer as mudanças, nos ocupar. Eu peço permissão aos amigos para fazer uma rápida citação do livro Plenitude, do Divaldo, com a benfeitora Joana de Ângeles. Uma única frase, que ela disse: ninguém ama inerte. Tem tudo a ver com o nosso trabalho. Ninguém ama inerte. Então, eu estou amando? Tu está trabalhando? É a segunda pergunta. Tu estás te esforçando? Na verdade, ela está dizendo: ninguém ama sem se doar. Exato. Eu preciso me doar. E aqui e a Regina trazendo o Emmanuel, falando do tempo, mostrando que as situações vão chegar à tua porta. Vai acontecer, e como é que tu está lidando? Tu continua trabalhando, continua amando e aguardando que o tempo é de Deus. Pois é, Martinha. Até porque, mesmo quando estamos encarnados, nós estamos inseridos, então, na jornada espiritual que você citou antes, né? Que para nós não nos esquecermos na nossa jornada espiritual entre os dois mundos. Então, nós estamos inseridos, mesmo quando encarnados, na jornada espiritual. É que a gente esquece, né? Sim. Faz parte da nossa proposta de desenvolvimento integral progredir e servir, para que o outro também se desenvolva, banhado pela luz do amor e da caridade que se dará pelo trabalho e pelo exemplo. Também pela coragem, para vencer e progredir. E essa coragem, ela está dentro de nós. Exatamente, Regina. Nossas relações se processam no sentido de que devemos nos auxiliar mutuamente sempre, como diz Joana aí, citada pela Martinha. Então hoje, nós estendemos a mão para ajudar o próximo. Ontem, certamente, alguém nos terá estendido a mão e não estamos livres de amanhã precisarmos quem também continue nos estendendo a mão, não é isso? Isso, e assim seguimos a caminhada, nesse plano, aqui terreno, e no plano espiritual, trabalhando para evoluirmos e ajudarmos na evolução também de outros irmãos.
A alegria do Evangelho do Mestre Jesus para as nossas vidas é isso. À medida que vamos compreendendo a vida, vamos aproveitando mais esse tempo que nos faz amadurecer. Ao amadurecermos, então, nós nos amamos e amamos mais. Queremos viver e ser felizes com o que a vida nos oferece. E acabamos por aprender e querer viver sentindo a luz divina, a luz do Mestre em nossa jornada. Assim, aliados a esses aprendizados, descobrimos que temos muitos poderes. Nós temos, porque muitas vezes subestimamos o poder de um simples sorriso, de um pensamento positivo, de um abraço, de uma palavra de incentivo ou de uma mão a se estender para alguém. De uma prece, né? De uma prece bem feita, tanto por nós quanto para o próximo. São esses pequenos gestos que a luz do Espírito brilha mais intensamente, porque aí está a vida, nos mostrando que sempre existe alguém em algum lugar que também precisa do nosso auxílio. São as oportunidades, então, Regina, batendo a nossa porta. E às vezes são batidas incessantes, hein? Nós é que às vezes estamos com a audição meio ruim. A gente é muito mal educado, né? A gente é muito mal educado achando não, a gente vai adquirindo hábitos e colocando roupas e penduricalhos sobre nós, né? Até a hora que a gente sente que eu posso me livrar dessas vestes, desses trajes, destes hábitos, tal. Então a gente vai se depurando, a gente vai é como se fôssemos tomando um banho de consciência. Vamos até nos aperfeiçoando. Até ficarmos nus no sentido de que atingirmos aquilo que somos essencialmente, sem qualquer necessidade de bijuterias, não é? E Martinha, você falava aí sobre essas tais oportunidades, e nós podemos dizer que sejam como o sol que invade o nosso dia, clareando, iluminando, aquecendo a nossa alma e tendo próximos de nós os ensinamentos do Mestre, ensinamentos esplendorosos que nos são ofertados com as mãos estendidas, nos guiando, nos amparando, nos conduzindo. E quando nós entendermos isso, vemos que Jesus espera por cada um de nós, nos oferecendo a bênção do trabalho que nos doará inúmeras oportunidades de crescimento, sem que caiamos na solidão ou aonde? No desamparo. O Evangelho do Mestre nos chama para juntos palmilharmos esse caminho, nos dizendo que devemos amar a vida que nos foi presenteada, sem esquecer de agradecer sempre ao nosso Criador, ao Pai, a Deus, e seguindo os passos do irmão maior, o nosso Mestre Jesus. É por isso, Regina, que quando vamos trabalhando, nós também vamos construindo. E à medida que vamos construindo, vem aí a outra virtude maravilhosa que precisamos, que é a fé. Aquela que nos fortalece e traz a paz tão almejada. Somos viajantes das estrelas, meus amigos, em uma iluminada jornada neste planeta Terra azul, maravilhoso. E temos o infinito a percorrer. Uma imagem bonita, né? Essa de que somos viajantes das estrelas. É lindo. Muito bonito. E, principalmente para quem gosta de ficção científica. E, no entanto, o hoje é o maior presente e dele precisamos nos servir para nosso melhoramento. Eu, como estou embalado, intuído e contaminado por vocês duas que falam belezas, né? Eu já vou entrar aqui nas minhas considerações finais, dizendo que, para onde quer que nos voltemos, o ser humano, nós estaremos sempre nos defrontando com desafios, pois que fazem parte, né, do nosso processo evolutivo. E a luta é, portanto, essa condição inescapável para o encontro conosco, plenos de conhecimento e de virtudes. E é nesse intento que o ser lúdico deve estar desperto para todas as oportunidades que surjam. O ser lúdico é justamente aquele ser que dá as costas para aquilo que seja essencialmente só terreno. É um ser lúcido que está enxergando além do material. Então, a nossa consciência deve estar constantemente vigilante para retirar dessas oportunidades sempre os melhores resultados, visando ao entendimento que nos leve às mudanças necessárias para o próprio aprimoramento, para o nosso crescimento.
E mesmo quando nos deparamos, ou quando nos deparemos com o mal, dele devemos ter sempre condição de nos servir, avaliando-o em proveito das correções que podemos promover em nós mesmos. Ou seja, pegou o limão, faça logo uma limonada. Cada momento vivido, então, o agora, é uma dádiva da vida para nos corrigirmos, nos reestruturarmos e edificarmos. Precisamos estar atentos, não podemos estar indiferentes, ociosos, de bracinho cruzado, porque o que se passa ao nosso redor, e principalmente dentro de nós, ao redor e dentro de nós, os nossos pensamentos, sinaliza o momento que a gente tem para agir, para a correção necessária. Então, num instante, podemos vivenciar alegrias e adquirir valores muito relevantes. Assim como no outro, podemos pôr tudo a perder, né? Pôr a perder todos esses tesouros que vamos acumulando a duras penas. Então, façamos do nosso agora uma sementeira produtiva que nos ofereça capacidades espirituais para conquistarmos a plena evolução. Eu vou começar dizendo para todos prestarem atenção nessa palavra, agora. Agora quer dizer nesse momento, pois que o Evangelho de Jesus chama o discípulo sincero ao trabalho de autolapidação moral. Agora, porque a hora perdida não volta mais. Jesus nos convida, vinde hoje trabalhar na minha vinha. Acendamos a luz do amor no nosso íntimo, coloquemos o combustível da ação e sejamos felizes desde agora. Aceitarmos o chamado de amor para a construção de nossa harmonia interior jamais, meus amigos, nos trará arrependimento. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais que possivelmente não chegarão para executarem então grandes lances de ajuda ao próximo. No entanto, hoje é o melhor momento. Agora é a hora. A vivência do Evangelho, por gerar bem-estar emocional, nos dar esse bem-estar emocional, é o mais eficiente instrumento para a aquisição da plena alegria de viver hoje e sempre. Aproveitemos então o hoje. Cada oportunidade que surge para agir de forma elevada na vida dá ao ser, a nós, a chance de lançar-se às novas aquisições de luzes que o conduzam às vibrações do bem. A mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, vivida e sentida, como nos disse Emmanuel. Nós temos o capítulo 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a parábola dos trabalhadores da última hora, os trabalhadores da vinha. E lá essa passagem nos diz que não será o que fazemos que nos tornará grandes e importantes, mas como fazemos, com que intenção fazemos, cada coisa que nos transformará em valioso solo para o cultivo. Então que saibamos aproveitar com alegria, com bom ânimo, com disposição, e que o pouco que achamos que estamos fazendo será muito, porque se não estamos inertes, estamos então vibrando e trabalhando com amor. Como nós já falamos aqui várias vezes, não há que se esperar grandes lances para fazer grandes gestos humanitários, tal, porque fica parecendo até que nós estamos exacerbando o nosso orgulho, nossa vaidade, precisando de grandes holofotes, mostrando a todos que somos grandiosos, fazemos muito. Não, é naquele dia a dia, naquelas coisas muito simples, do dia a dia dentro de casa, com o filho, com a mãe, com o pai, com o esposo, com a esposa, não é isso? É isso aí. Eu diria até que com a sogra. Que nós possamos colocar a felicidade naquilo que traz aquela alegria e uma riqueza que persevera diante das dificuldades. Lembrando que felicidade não está nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, mas naquilo que realmente não é perecível. Porque, por fim, se não ficarmos atentos, nós nos decepcionamos, meus amigos. E a felicidade, ela deve ser lembrada como um estado íntimo, aquele que advém do bem-estar, que a vida digna
nos oferece, sem sobressaltos, aquela tranquila da paz, da serenidade. Então eu finalizo trazendo uma fala, uma citação de Pedro, o apóstolo, lá no parágrafo 4, versículo 8. E ele diz assim: acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E ainda diz: nunca é demais, pois nos mantemos atentos a estas orientações. Então, essa multidão de pecados é tudo que nós falamos nesta noite, para podermos reconstruir a caminhada. Somos nós a quem ele se refere, mas também somos nós que traz essa luz do Mestre Jesus e que pode, então, cobrir todos esses erros, todos esses equívocos que nós cometemos até agora. Muito bem. Damos por encerrado, então, primeira parte do programa, né? Falando do tema do programa, que é... viver, então, Paulo, a vida na luz do Mestre Jesus. Muito obrigado. Vamos ouvir agora uma citação da Regina, que fala sobre ainda a prece. Depois temos palavras de luz e nossos momentos de arte. Hoje só com uma música, né? Voltamos em seguidinha. O que é a prece? A prece é o nosso veículo de comunicação com Deus e o plano espiritual. Para assegurar-nos quanto a isso, basta-nos a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Seja qual seja a dificuldade em que te vejas ou a provação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O escudo. Ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos, para exemplificar, as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem particular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo, a fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, de esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que reconheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé, acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam em todos os lugares. E, se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração
e imune às trevas. O programa Entre Dois Mundos apresenta o bloco Momento Arte. De Chopin Noturno.
Pois muito bem, hora de despertar depois desta canção de ninar de Chopin e o seu Noturno, uma das suas músicas prediletas, não é, Regina? A predileta. A predileta. Imagino que seja também uma das das 14 mais, não é, Martinha? Pois então, agradecemos a companhia de todos que estiveram conosco até este momento e me despeço, solicitando que daqui a pouco esteja novamente conosco para o Evangelho no Lar. Meu agradecimento, desculpe a falta de voz, porque a gente se emociona, né? Então foi muito, muito bom estar aqui novamente, podendo fazer esse trabalho na vinha do Mestre Jesus. Agradeço a todos que estiveram conosco, aos benfeitores espirituais deste trabalho, aos nossos mentores e a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conosco neste Entre Dois Mundos desta noite. Lindo o momento da arte nosso, o programa também, todo ele. Agradeço a cada irmão que esteve conosco, vibrando, acompanhando Entre os Dois Mundos, e ao Mestre Jesus, que derramou mais uma vez o seu bálsamo de amor em cada um dos nossos corações e muito além dessas paragens que podemos imaginar. Uma ótima noite a todos os nossos ouvintes amigos. Prece de encerramento. O nosso agradecimento aos queridos guias desta casa, deste trabalho e de todos os trabalhos que acontecem dentro e fora da casa espírita. Que nossa mente possa estar conectada com cada uma dessas mentes do bem e da luz. Que os guias espirituais, individuais, possam ter vez e voz em nós, que estejamos abertos a eles. Que os guias da casa tenham sempre as nossas mãos, os nossos olhares, nossa boa vontade, para construir os alicerces necessários, tanto da casa material, quanto da nossa casa espiritual. Que possamos estar sempre de mãos dadas, unidos, de coração aberto, para que o trabalho flua com o nosso modelo e o nosso guia, que é quem nos inspira hoje e sempre. Que assim seja.